Um bom dia para você. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. O Senhor me despertou com essa mensagem para entregar para você nesse momento. Fica aqui no livro de Lucas, no capítulo 5, diz o seguinte, no versículo 2: Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava as multidões. Daqui em diante, ele pede para Pedro lançar as redes, mas nós observamos aí que ele estava entrando em um dos barcos. Tinha dois barcos ali, mas o barco de Simão foi o barco que Jesus escolheu para entrar. O barco de Simão Pedro era o barco escolhido. Deus tinha escolhido ali Simão para uma grande obra e uma obra diferenciada. Não que Deus não tivesse obra na vida daqueles outros discípulos, porque ele tinha também e os usou, mas ele tinha ali um chamado especial na vida de Pedro, o qual ele disse: olha, você vai ser pescador de homens. E outrora ele disse também: apacenta as minhas ovelhas. Ele estava ali, o Pedro estava dando seguimento à obra de Jesus. É como se Jesus dissesse: olha, eu vou pregar a palavra aqui, vou rebanhar umas ovelhas aqui e eu quero que você as apacente. Então, entregou aquelas ovelhas ao cuidado de Pedro, à confiança de Pedro. Tal era a confiança que Jesus tinha em Pedro, para confiar aquelas ovelhas, o qual ele já tinha arrebanhado ali, o qual o seguia. Ele deixou no encargo de Pedro quando Jesus subiu aos céus. Olha, Pedro se achava insignificante até quando ele viu aquela pesca maravilhosa que Jesus disse: lançai as redes. Ele viu aquela pesca e ele pulou dentro d'água, se afastando de Jesus e dizendo: retira-te de mim, porque eu sou um pecador, ou seja, eu não sou digno de estar perto do Senhor. E o Senhor confiava nele a ponto de lhe entregar uma grande obra e ele não sabia disso. O Senhor nos faz, nos cria e cria um plano para a nossa vida, o qual não sabemos muitas das vezes qual é esse plano, e não, quando sabemos, e nós não se achamos dignos até de estar perto do Senhor, estar perante o Senhor, mas o Senhor que nos conhece, que nos criou, como ele falou para o profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Ele formou um projeto, um plano para que você venha executá-lo. Ainda que você ache indigno, ainda que você ache que não tem capacidade, o Senhor confiou em você. Ele escolheu o seu barco. Tinha outros barcos ali, mas ele queria o barco de Pedro. A obra seria com Pedro. O Senhor poderia escolher várias pessoas para fazer isso que ele quer fazer na sua vida, mas ele escolheu você, porque ele já te conhecia antes que você fosse formado no ventre materno, e ele te formou para esta obra. Não tem como ele abrir mão de você, não tem como você fugir dessa obra. É como aquele Jonas, o profeta Jonas, que o Senhor o chamou e ele queria abrir mão daquela obra e queria fugir, mas não tinha como fugir. Até um peixe foi buscá-lo, não é? Isso é algo extraordinário. Mas o peixe trouxe ele para a vontade de Deus, sabe? Por mais que você tente ir para um lado, para o outro, as situações vão empurrar você para a vontade de Deus. Não tem como você fugir desse propósito, porque Deus quer te abençoar. Além de Pedro cumprir o chamado de Deus, ele foi ricamente abençoado pelo Senhor Deus, protegido, cuidado. É tanto que a Bíblia nos conta que quando ele estava dentro de uma prisão, o anjo foi lá, abriu as portas da prisão, tirou os cadeados que prendiam seus pés, suas mãos, e disse: olha, calça a sandália aí e vamos embora. Cuidado muito especial, é o cuidado que Deus tem com você. Está zelando de você. Olha, ele diz lá: calça a sandália, vamos. Não queria que ele saísse ali
Ele estava meio atordoado, tinha acabado de acordar, estava dormindo, mas não queria que ele saísse descalço. Era um zelo, um cuidado com Pedro, sempre o Senhor cuidou dele, porque ele cuidou do que Deus estava entregando na mão dele. Então cuide do que Deus entregou nas suas mãos, cuide, zele, com amor, porque o cuidado de Deus sobre a sua vida é grande e você vai ser ricamente abençoado através de tudo que Deus tem te ordenado a fazer. Quando o Senhor disse lançai as redes, ele lançou as redes. Depois o Senhor disse apacenta as minhas ovelhas, ele apacentou as ovelhas do Senhor. Não abra mão do chamado de Deus, porque você e outras pessoas serão abençoados por causa desse chamado, por você dar ouvidos, por você obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, dá força ao teu filho, à tua filha, Senhor, para que eles possam, Senhor, carregar essa cruz, obedecer, Senhor. Sim, Senhor, venha abrir as portas e dar vitória em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, fique na paz do Senhor, até a próxima.